Bom dia para todo mundo. Hoje estamos em mais uma orientação familiar, como a gente faz geralmente na última semana de cada mês. E no mês de junho, né, perto às épocas de frio e de mudanças climáticas, vamos abordar o tema dos sintomas gripais, vamos conversar sobre infecções respiratórias, a higiene das vias aéreas, e então espero que seja um encontro proveitoso. Quem estiver depois assistindo esta gravação pode deixar os comentários, as perguntas. Aqui estamos com grande parte da equipe do Centro de Atenção Integral à Família, e eu vou passar a palavra para Beatriz, a enfermeira da equipe, para começar a apresentação. Olá, bom dia. Eu sou Beatriz, sou enfermeira da Vitória Down, né, do grupo do Centro do CAIF. E hoje, né, nós vamos falar sobre os sintomas gripais, também a diferença entre gripe e resfriado, porque é muito importante saber até para o manejo adequado nessas situações. Vamos também citar sobre rinite, né, que também tem uma diferença entre esses dois de resfriado e gripe. Explicar também quais os cuidados mais necessários, né, para as pessoas com T21, também por conta da sua anatomia, né, que isso tudo pode favorecer a um caso mais delicado, uma atenção melhor para isso, e também para a gente cuidar de nós mesmos também, porque, né, agora, nesse momento de inverno, uma situação mais sazonal, a gente está mais propício, né, a ter gripes, resfriados, então, como manter esses cuidados? Também vamos contar com a presença da Laís, que é a fonoaudióloga, que também vai orientar, né, e falar sobre, e também com a Janine, como a gente, que é a nossa nutricionista, e como ela, né, a gente pode favorecer o nosso sistema imunológico também para as pessoas com T21, né, para lidar bem nesse momento agora de inverno. Meninas, se quiserem falar também, fica à vontade, eu vou compartilhando aqui enquanto isso. Podemos? Então, hoje a nossa orientação familiar, como falamos, né, são sobre os sintomas gripais. E para iniciar, né, como eu falei, gripe ou resfriado, sinusite, antes de a gente entrar sobre os sinais e sintomas, vamos falar um pouco sobre a anatomia, né, do nosso rosto, da nossa face. Aqui nós temos duas imagens. Na imagem A, são de pessoas neurotípicas, e na imagem B, é um raio-x de pessoas com síndrome de Down, também conhecida como T21, né? E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Aqui a gente vê a diferença, né? Que tem um pouco mais de achatamento dessa região frontal, né? Que é onde fica normalmente os nossos seios paranasais, onde tem acúmulo de secreção, né? Nessa região e também na região frontal aqui. Tanto que em situações de resfriado ou de congestionamento nasal, a gente costuma sentir uma pressão maior nessa região por conta, né, desse aumento de secreção. Então, aqui eles têm uma região um pouco mais achatada do que quando comparado às pessoas, né, neurotípicas. Também observamos a região de palato deles, na boca, né? Onde eles têm uma região um pouco mais em formato de ogiva, onde ela é menor, um pouco mais côncava, né? E também junto com a macroglossia, que é o aumento, né, do tamanho da língua, isso também pode vir dificultar a passagem de ar, né? Nós sabemos que a nossa respiração, a princípio, ela deve ser feita via nasal, onde a gente tem como eu posso dizer? Cílios, né? Barreiras, Oi? barreiras físicas, né? Isso. Que Barreiras físicas, os cílios, que ajudam a filtrar esse ar,
né? Porque a gente sabe que vivemos em locais com poluição, sujeira, e ele ajuda a filtrar, esse é o primeiro filtro que nós temos para não ter contaminação. Quando essa respiração acontece via bocal, via oral, ela não tem essa primeira filtração, né? Então, já começa aí, e também por conta dessa alteração da anatomia, eles são mais propensos a fazer respiração bucal. Uma outra coisa importante a se atentar, né? Eles normalmente também têm um estreitamento das vias aéreas, né? Essa parte aqui de faringe, de laringe. Então, eles deve ser trabalhado, né, a forma adequada de respiração, para que isso não seja um agravante para evoluir em outras situações respiratórias, né? Uma outra situação também que algumas pessoas podem apresentar são os aumentos das tonsilas, também conhecidas como amígdalas, né? E das adenoides. Então, são todas essas alterações que podem vir a apresentar e alterar o padrão respiratório. Isso quanto à anatomia, né? Então, assim, alterações no geral no aparelho respiratório de pessoas com T21, a gente pode ter, né? A hipoplasia do maxilomandibular, que é a diminuição de espaço, né, dessa região aqui da mandíbula, do maxilo. Então, você vai ter um estreitamento, como eu falei, né? Consequentemente, uma alteração da anatomia, você tem diminuição do espaço da boca, isso pode alterar o padrão respiratório. Estreitamento de coanas nasais, nasofaringe, essa parte que eu falei em relação ao nariz, né? Desse achatamento que a gente tem, a comunicação que tem do nariz, né? Do final do nariz para traqueia, para descer o ar para o pulmão, né? Outra coisa que também pode vir a interferir no padrão respiratório é uma cardiopatia quando não corrigida, porque o coração e o pulmão eles trabalham muito juntos, né? Então, um vai compensar o outro, e quando a gente tem uma sobrecarga no coração, isso altera também o padrão respiratório. Uma coisa muito importante também é se atentar à propensão à disfunção imunológica, né? As pessoas com T21, elas têm uma imunidade um pouco mais alterada, e também devido a essa mudança do padrão respiratório, né, do nasal para via oral, bucal, né, não tem essa filtragem, essa filtração do ar. Então, é um fator também que pode vir a favorecer infecções das vias aéreas, né, superiores, vias aéreas superiores, é nessa região de nariz e boca, e superior, quando inferior, já pega pulmão, tá? A respiração bucal, como eu falei, que ela tá ligada aí com essa alteração da anatomia, e o aumento das amígdalas, né, e adenoides também, que pode ser um fator. Um outro fator muito importante, né, é em relação à hipotonia, que a gente sabe que é uma característica que nós temos associado a T21. E o que isso pode atrapalhar, né, nesse momento da respiração, da inspiração e expiração? Quando a gente trabalha, quando a gente respira, tudo que está envolvido nessa região da caixa torácica, como está aqui na imagem, é tudo envolvido por músculos, né? E a hipotonia, o que seria? Seria uma força que ela não é adequada nesses músculos, eles têm um relaxamento aí, ela não tem força de contração e relaxamento do músculo completa. Só um instante. E aí que, como eles têm essa situação da hipotonia, a musculatura, né, do diafragma, que é uma partezinha aqui de baixo, deixa eu pegar aqui, ela é responsável por 30% da nossa respiração. E essa musculatura aqui em volta, né, onde ficam as nossas costelas, que chamam de musculatura intercostal, ela é responsável por 70% da expansibilidade pulmonar. E tá, o que isso tem a ver, Beatriz?
que como eles têm essa hipotonia, não necessariamente eles vão conseguir fazer essa expiração e inspiração de forma plena e completa. Então, essa parte onde eles não expandem completamente o pulmão, né? Consequentemente, brônquios e alvéolos, que são as estruturas mais internas do pulmão, pode ter um acúmulo de líquido, com isso um acúmulo de secreção, né? Em situações mais evoluídas, mais, né, delicadas. E aí, com o acúmulo de secreção, a gente tem que ficar atenta para não ter um risco de pneumonia, né? Quando fala assim, eles têm mais risco de pneumonia, por quê? Isso é por conta dessa hipotonia, né? Que ela atinge todos os músculos do corpo. Então, por isso é necessário também trabalhar a respiração, o formato adequado, porque é um processo onde um fator vai virando uma bola de neve, vai desencadeando outras. Então, começa no padrão respiratório, também no fortalecimento muscular dessa região, para que a gente consiga evitar, né, futuras infecções ou também processos, né, de respiratórios. Mas mesmo assim, com toda essa situação, a gente também tem situações sazonais, como gripes e resfriados, né, que surgem aí, e a gente vai depois também explicar como fazer o manejo, né, para não agravar essas situações. Então, continuando, pegando o gancho de tudo que a Bia explicou, o que pode acontecer, né, com a nossa face. A Bia já deu uma introdução muito legal falando o que pode acontecer com o nosso palato e com a nossa língua. E quais problemas isso pode acarretar para uma pessoa que tem T21 e uma pessoa que também não tem T21. Então, quando uma pessoa faz essa respiração pela boca e não pelo nariz recorrentemente, ela pode ter alteração na fala, problemas constantes de respiração, ela vai ter uma fadiga durante o dia, ela não vai conseguir se concentrar nas atividades diárias dela, ela vai ter um sono que não é regularizado, então ela nunca vai descansar à noite para dormir, ela vai ter dificuldade em se concentrar nas tarefas do dia a dia, na escola, provavelmente vai ter uma dificuldade de aprendizagem, porque ela vai estar cansada. Então, uma pessoa cansada não se concentra, e não é porque ela não quer se concentrar, é porque ela não consegue se concentrar. Então, provavelmente vai ter alguma questão vocal, a voz vai estar alterada, pode ser que tenha problemas na deglutição, porque a forma da boca interna, a língua, o palato e até mesmo a nossa laringe, a nossa faringe não está na posição adequada. Porque no próximo slide vocês vão ver como é que fica o corpo quando a pessoa respira pela boca. Então, pode acarretar também problemas para mastigação, problemas na hora de engolir, até às vezes um pouco de problemas auditivos. Então, a pessoa pode ter uma boca muito ressecada, ou ela pode babar muito, que a gente chama de cialorreia. Então, ela vai ter, igual aí no desenho, mais olheiras, vai ter um olhar mais caído, sabe? Vai ter a face dela vai ser um pouco mais caída. Então, você imagina uma pessoa normal, com essa expressão da imagem, agora uma pessoa com T21, com todos esses problemas acarretados. Então, assim, ela vai se cansar muito mais do que uma outra pessoa. Ela vai ter uma fadiga muito maior, como a Bia falou, da hipotonia do tronco. Então, aqui nessa parte torácica. Passa o slide para mim, Bia, fazendo favor. Tá vendo? Vai ter toda essa alteração corporal. Então, a cabeça vai estar projetada para frente, ela não vai ter esse controle torácico, o corpo, tudo vai estar alterado. Então, você imagina, o nosso corpo, nosso pescoço não foi feito para ficar nessa posição. Isso atrapalha a fala, isso atrapalha a respiração, isso atrapalha a deglutição, porque a nossa coluna cervical não está alinhada. A nossa cervical não está alinhada com a nossa coluna. Então, você imagina isso na hora de dormir. Como é que vai ser? Como é que ele vai descansar? Porque se o pescoço está projetado para frente, na hora que ele for deitar para dormir, o ar que deveria passar pelo nariz vai ter uma dificuldade enorme, porque o pescoço não está alinhado na postura que deveria estar.
Então, ele vai fazer o quê? Vai abrir a boca para ter um fluxo aéreo maior, não engasgar com a saliva, não ter uma apneia de sono obstrutiva e não vai ter um sono adequado. Então, vai ser uma noite cansativa, vai acordar cansado, provavelmente estressado e de mau humor, porque são problemas que precisam ser tratados, precisam ser observados. E aí, problemas de respiração, problemas de deglutição, fala, voz, mastigação e afins. É só também lembrar, né, que quando a gente fica congestionado, a gente sabe o desconforto que é, né? Então, com essas alterações também anatômicas, isso favorece muito mais. Então, a gente vai associar um desconforto maior também. Bom, agora falando aqui sobre gripe e resfriado, né? Muita gente confunde ou até mesmo não tem conhecimento que tem diferença entre um e outro. A gente já fala que está gripada, a gente até mesmo, né? Mesmo sabendo a diferença, já fica no senso comum, né? Ah, eu tô gripada, eu tô gripado. Mas vamos lá, o que é gripe e o que é resfriado? Resfriado, ele é um tipo de infecção das vias aéreas superiores, como eu falei, é dessa região aqui, né? Com foco mais na garganta e no nariz, né? Ele normalmente é causado por um vírus comum, né? E você, quem chama de rinovírus, porque pega nessa região de, né, nariz aqui. Existem vários tipos desses vírus, eles não são graves à saúde, não são, né, muito nocivos. E os sintomas são leves, como espirro, né? Às vezes garganta um pouco coçando, doendo, né? Nariz escorrendo. E eles normalmente duram até 7 dias, né? Pode apresentar febre ou não. Já a gripe, elas são causadas por vários tipos de vírus, do tipo influenza, parainfluenza, o adenovírus. Temos agora também, né, o coronavírus que a gente está vivendo nessa pandemia aí, que ele também pode ser ocasionado por bactérias, tá? E ele também inicia nas vias aéreas superiores, mas quando não bem tratada, não bem manejada, ela pode também vir a ter uma infecção maior e descer, que é quando vai para o pulmão, né? Que a gente fala de vias aéreas inferiores. E aí que as características dela já são mais diferentes. Você normalmente apresenta febre alta, né? Tem tosse, dor de garganta, dor de cabeça. Pode apresentar dor no corpo, né? Por conta do mal-estar, toda essa alteração que tem no seu organismo. A dor articular por conta, né, dessa indisposição. Os sintomas são bem mais persistentes, né? Podem durar de 7 a 15 dias. Uma coisa que fica muito visível assim, né, que o resfriado, você sente ele mais localizado na sua face, né, com a coriza, você espirrando, incomoda muito, mas a gente sabe que ele está mais localizado. Já a gripe não, você sente ele no seu corpo inteiro, você se sente com um mal-estar, né? Então aqui nós temos um quadro com os sintomas, né, entre um e outro. Gripe dá febre acima de 38 graus, né? Podendo apresentar dores de cabeça e também pelo corpo. Tosse moderada, ela pode ter expectoração, né? Que a gente chama também de catarro, secreção, né? Ou também não. E dura mais ou menos 15 dias, né? Não muito diferente do que a gente escuta também hoje falar do coronavírus, porque também é um vírus, também é uma gripe. E a gente está acompanhando aí já há 1 ano e meio, né? Que quando não bem manejado, né? Mesmo às vezes até manejado também, dependendo de como tiver o seu organismo, se você tiver alguns fatores associados, né? Comorbidades, pressão alta, asma, né? Ou alguma outra doença, isso pode vir a agravar, porque o sistema imune também tem que reagir. Então, a gente é um sistema, é uma junção de tudo, né? Do que está acontecendo. E o resfriado, ele pode apresentar febre baixa ou também não, né, não chega a apresentar febre. Espirros e muita coriza nasal, uma coriza bem mais líquida, né? Normalmente, na gripe, a gente tem uma coriza mais espessa e no resfriado a gente tem uma coriza mais líquida, mais limpa, assim, transparente. Pode apresentar, mas também pode apresentar de outra forma, tá, gente? A gente sempre vai apresentar as variações.
Dores de garganta nos primeiros dias, porque tudo está interligado, então tem, né, uma infecção aqui, você já vai sentir para compensar. Uma tosse leve, não exatamente com expectoração, e dura até mais ou menos 7 dias. Uma outra coisa também muito importante aqui é entre gripe, resfriado e a rinite. Né? A rinite ela é proveniente de um processo alérgico, quando as pessoas têm contato com poeira ou os cheiros muito fortes, né? Ou algo que dê alergia a ela, que ela tenha mais propensão, como às vezes pólen, né, de uma planta, poeira, fumaça. Então, ter contato com esses agentes que são mais agressivos às nossas vias aéreas, para quem tem mais sensibilidade, vai apresentar muita alergia, né? Nesse momento a gente começa a produzir muito muco, que é a coriza, para tentar proteger essa região para você não ter um aumento dessa crise alérgica. Então, normalmente, a rinite, ela alivia com o uso de antialérgico somente, né? Não é como resfriado que você toma um antialérgico e normalmente não resolve, porque não é esse o padrão de você, né, conduzir isso. Mas também é importante ressaltar a orientação médica em relação à medicação, porque a automedicação é um risco, a gente sempre tem que estar orientado para se medicar da forma correta, né? E normalmente quem tem rinite, tem essa sensibilidade, já é uma alteração que a gente tem no sistema imune, né, próprio, e acaba sendo recorrente, né, a rinite. Então, a gente apresenta até uma, que a gente chama cicatriz alérgica, que é uma cinturinha no nariz, de tanto ficar fazendo assim, ó, coçando, deixa eu fazer assim, vocês criam uma cinturinha aqui. E normalmente quem já tem rinite sabe, isso aqui é rinite, né? Tive contato com tal produto, com tal situação e já desencadeou. E eles não apresentam, né? Tosse, dor de garganta, é realmente algo muito local para tentar expelir aquilo que está provocando alergia no seu organismo. Opa! E aí, os cuidados, né, em relação gripe e resfriado, que são transmitidos, né, por vírus, seja eles mais agressivos ou não. É aquilo que a gente já está ouvindo bastante tempo, mas a gente sempre vai reforçar, né, em relação à higiene das mãos, né? A gente sempre, porque a gente toca em locais contaminados, leva em nariz, na boca, né, nos olhos. Então isso é um local onde você pode se contaminar. Toda vez que for fazer um manejo, por exemplo, de uma criança também, um bebê, você higienizar bem as suas mãos, lavar com água e sabão, passar um álcool em gel, porque ele termina de matar, né, todos esses vírus e bactérias, ele mata até 99,9%, né? Quando for assoar o nariz, optar sempre por lenços descartáveis, né? Papel descartável, não deixar aquilo ali acumular numa flanela, por exemplo, porque aquilo vai acumulando vírus. Então, você vai lá, né, assoou o nariz ali, deixou, daqui a pouco você vem com aquele vírus que estava ali, assua de novo, então você vai criando um ciclo. Então, quando você faz algo de forma descartável, você assua, já desprezou aquilo, só vai eliminando, né? Quando tiver mal-estar, fazer o manejo também de temperatura, porque a gente tem que ver, né, em relação à febre. Febre é um indicativo. Evitar aglomerações ou pessoas que estão apresentando sinais e sintomas de gripe ou resfriado, agora então mais ainda, né? Além dos cuidados de já usar a máscara de proteção que nós temos agora, independente né, agora dessa pandemia, depois também, quando tudo isso passar, continuar mantendo os cuidados de evitar aglomeração, usar álcool em gel, fazer a higienização adequada de tudo isso. Quando for espirrar ou tossir, optar pelo manejo, né, assim, ó, de você se proteger com essa parte do braço. Porque a mão a gente faz aqui, daqui a pouco tá tocando em tudo, né? E aqui você não tem tanto contato com as outras superfícies.
Então, optar por esse manejo. E em relação aos cuidados, o que nós temos aqui de principal é a lavagem das vias aéreas, porque, como eu disse, né, tem um acúmulo de secreção aqui. E nas pessoas com T21, ela já vai ter isso aqui um pouco mais achatado, como eu disse no início, e às vezes ela também não consegue, por esse padrão respiratório todo alterado, fazer o movimento de expelir isso, porque causa um desconforto, dói, né? Se você ficar fungando muito, o que é o fungar? É você ficar, né, só puxando e acumulando essa secreção, ela vai endurecendo nesse local. Então, quando você faz a lavagem nasal, né, seja com uma seringa, com soro fisiológico, ou também tem um aparelhinho, né, que é próprio também no formatozinho de uma canoa, assim, que você faz a lavagem, deixa mais para adultos, né? Você vai fluidificar esse local. Então, aonde essa secreção está, né, mais agarrada, né, mais condensada ali, ela vai ficar mais fluida e aí você vai começar a limpar isso, evitando infecções maiores, né, ou agravamento dessa situação. Então, hoje, um dos cuidados principais, além de toda essa parte de evitar, né, como você contrair a gripe ou o resfriado também, é você fazer a lavagem dessa região e não ficar, né, sempre que der, você expelir isso, assoar o nariz, para você evitar uma infecção maior e até mesmo a evolução desse caso. Então, gente, dá para melhorar a respiração? Dá, sempre dá. Então, como é que a gente melhora essa respiração? Primeiro, a gente tem que descobrir o que está causando a alteração dela. Se é uma gripe, se é um resfriado ou se é uma rinite. Então, a gente precisa procurar um profissional adequado, um médico, e fazer descoberta, né, desse problema. Então, é o quê? É a gripe? Então, eu tenho uma gripe recorrente? Por que eu tenho uma gripe recorrente? Será que eu tenho imunidade baixa? Então, preciso procurar um profissional adequado para saber o porquê que vira e mexe eu estou ficando resfriado, eu estou ficando gripada, ou se é um quadro de rinite. Então, eu tenho que descobrir o que causa alergia em mim para poder iniciar um tratamento adequado. Quando tem alteração facial e corporal por conta dessa recorrência de respirar pela boca, então aí precisa ser procurado um otorrino ou um pediatra, ou otorrino e pediatra, depende da faixa etária, é um dentista, porque vai ter uma alteração não só muscular, mas também óssea da face. Vai ter que procurar também um fonoaudiólogo para trabalhar essa hipotonia facial, lábio, língua, bochecha, alteração de fala, alteração de deglutição, de voz, concentração. E um fisioterapeuta, né? Então, assim, para trabalhar toda essa questão corporal que foi alterado. Então, trabalhar a postura correta. Então, o fono e o físio, eles vão trabalhar também a respiração em conjunto, trabalhar a forma adequada de se posicionar, de projetar o corpo, de projetar o tórax. Depois, esses acompanhamentos, né, eles vão orientar e fazer um exercício adequado para cada caso, para cada perfil fisiológico, anatômico da pessoa, e assim a respiração vai melhorar. Pode passar, Bia. E aí eu separei um exercício que não tem problema, todo mundo volta. Todo mundo fazer. Não, pode ir para a respiração mesmo. E o legal é que eu estou com a rinite atacada. Então, a minha respiração não está muito boa. Então, esse exercício de propriocepção do nariz, ele vai trabalhar o quê? A sensação do nariz, mais a musculatura. Então, eu vou fazer um exemplo, vocês vão ver como é que faz. Isso todo mundo pode fazer. Pelo menos 3 vezes cada nariz. Vou fazer uma vez só para poder mostrar. E depois a Bia vai repetir, porque a Bia não tem nenhuma questão de respiração nasal. Então, assim, ela está desobstruída. Então,
Vocês vão ver uma pessoa que está com problema respiratório e uma pessoa que não está com problema respiratório fazendo. Então, vai tampar o nariz, e aí você vai inspirar por esse nariz, e depois você vai tampar o outro e expirar. Então, lembra que na hora de fazer a inspiração, expandir a caixa torácica. Então, não é só o seu nariz que vai fazer a inspiração. Você tem que levantar o seu peito. Não é usar as costas para levantar o seu peito. É através da respiração fazer esse levantamento. Então, vai ser assim. Parece bobeira. Parece que não vai ajudar em nada, mas o exercício até que pode ajudar a acalmar. Quem estiver estressado também, ele é muito bom. E uma outra dica legal é que para quem está com os seios nasais bem cheios, você pode colocar uma bacia de água morna, pode colocar umas gotinhas de óleo essencial, pode ser hortelã, pode ser algum óleo essencial que te acalme, que vai também ajudar a trabalhar essa propriocepção. Então, até uma dica boa para quem teve Covid e perdeu o olfato, estimular um pouquinho melhor. Então, além de você trabalhar a sua respiração, amolecer toda a secreção que está aqui dentro, você ainda vai sair relaxada. Então, inspirou 3 vezes pelo nariz e expirou pelo outro, depois faz a troca. Inspira 3 vezes e expira 3 vezes. E agora a Bia vai fazer para vocês verem a diferença de uma pessoa que não está congestionada. Tá, espera. O microfone dela tá desligado. Pronto. Ah, agora foi. Aqui é a minha barreira aqui assim, vamos lá. Ó. Espera aí que agora... Levanta aqui, ó. Vamos lá, Bia, você pode inspirar mais, Bia. Eu tô com o nariz congestionado. Vamos lá, você pode, vamos lá. E o legal é que vocês perceberem, não sei para vocês ouvirem, mas eu faço um ruído. A Bia não faz. E eu faço esse ruído porque eu tô congestionada. Então, o ar tem muito mais dificuldade para passar pelo meu nariz, porque as minhas colunas estão muito inchadas, e a da Bia não tá. Então, você imagina, eu que não tenho T21, que não tenho essa alteração estrutural, tenho essa dificuldade. Agora, eu penso numa pessoa com T21, que tem essa parte mais achatada e que está congestionada. Como é que vai ser difícil para ela fazer essa respiração? Ela vai cansar muito mais. Até para fazer o que a gente fez agora, ela vai ter uma fadiga muito maior do que eu que tenho rinite alérgica. Então, assim, fica essa dica para vocês. Tentem, depois dê um feedback, me conta como é que foi. Se ficarem tontos, não façam, suspendam. Mas eu não acho que vocês vão ficar, não. Acho que vocês vão gostar. Uma coisa interessante também, só para complementar aqui a fala da Laís, né? A gente tem um parâmetro que é chamado saturação de oxigênio, que é o quanto de oxigênio está correndo no nosso organismo. Normalmente, né, que a gente coloca naquele aparelhinho no dedo quando a gente vai, né, fazer alguma triagem, uma consulta médica, ou até mesmo no hospital. É para saber como é que estão os seus parâmetros de oxigenação no organismo. Normalmente fica entre 98 e 99. Né? As pessoas com T21, ela fica na faixa de 94 a 96. Mas é justamente por conta desse padrão respiratório que não é feito de forma 100%, como eu disse anteriormente, né? Por conta mesmo da hipotonia e todas essas alterações. Então, eles ficam numa oxigenação de 94 a 96%. Isso não quer dizer que eles estão passando mal, é uma condição física deles. Então, às vezes, isso é até interessante, né, para algum momento de avaliação deles, e também, né, algum profissional fala, ele não está saturando bem, mas ele está apresentando, aí a gente começa a associar, né, ele está apresentando desconfortos, ou ele está bem, só não está com o parâmetro aqui como, né, entre 98 e 99, que é o esperado.
porque isso também está associado ao condicionamento dele, né? Físico, respiratório e também anatômico. Então, fica aí também uma dica, né, para as mães e para os pais quando forem avaliar, porque a gente sempre está muito atento também à saturação, mas a gente tem que olhar também, né, e entender tudo que está envolvido nessa situação que pode proporcionar, né, se está adequado ou se não está. Vamos. Bom dia, gente. Hoje eu tô resfriada, então a minha voz, nem fiz o exercício da Laís, porque senão não ia nem conseguir fazer. Até tentei, Laís, mas não deu. Então vocês me desculpam a minha voz que está péssima, mas a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, vamos falar um pouquinho de nutrição e imunidade. Existem alguns fatores que auxiliam na imunidade ou, né, atrapalham. Então, o sono é um desses fatores, ter boas noites de sono, atividade física, sedentarismo, né? Então, assim, como que é o seu estilo de vida também vai afetar a sua imunidade. Fatores emocionais, então, quando a pessoa está mais estressada, né? Geralmente a imunidade cai. E a alimentação. Então, assim, a nutrição ela é essencial na questão da imunidade, né? Para prevenir doenças respiratórias ou e outras doenças também, né? Câncer, doenças crônicas não transmissíveis, né? O diabetes, a hipertensão. Então, assim, a alimentação é fundamental nessa questão, né? De prevenção de doenças. E aí eu botei um balãozinho aqui que é muito importante. Eu vou falar um pouco de alguns alimentos que são bons para a imunidade, né? Que auxiliam, mas não quer dizer que esse alimento sozinho vai impedir uma infecção. Então, assim, são alimentos que auxiliam, que proporcionam, que ajudam a gente a aumentar a nossa imunidade, né? Mas não quer dizer que esse alimento sozinho. Então, se eu comer só isso, que isso vai impedir que eu tenha alguma doença respiratória ou alguma outra doença, né? Ou impedir uma infecção, tá bom? Então, esse é um recado muito importante, tá? Pode passar. Então, vou falar um pouquinho de alguns micronutrientes, né, que estão envolvidos com a nossa imunidade. A vitamina A, a vitamina C e a vitamina E, que elas auxiliam a produção, estimulam, né, a produção dos glóbulos brancos, que são células de defesa do nosso organismo, que vão ajudar a combater infecções. Então, assim, tem essas três vitaminas, tem a vitamina B6, que também ela tem uma ação bactericida, expectorante natural, auxilia na diminuição da inflamação e da dor. Tem o selênio e o zinco, que são antioxidantes, também reduzem a produção de radicais livres, né, que são formados naturalmente no nosso corpo e esses radicais livres, eles podem causar dano nas nossas células. Então, a gente sempre, por isso que a gente faz de renovação celular sempre, né? E o selênio e o zinco, eles são antioxidantes, eles são muito bons para a nossa imunidade também. Você vê aí que eu falei de alguns micronutrientes, né? E você acha que um alimento só vai ter tudo isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação muito variada, uma alimentação rica em frutas, em verduras, leguminosas, castanhas. Então, assim, não é só um alimento que vai ajudar na nossa imunidade. Você vê que pessoas que não têm uma alimentação saudável, né, que não consomem frutas, verduras, né, tudo isso que eu comentei, elas têm uma propensão maior a ter doenças, né, ou respiratórias ou outros tipos de doença. Então, sempre está com a imunidade mais baixa, porque não consome esses micronutrientes que tem nesses alimentos. Então, assim, são pessoas que consomem muito salgadinho, chips, biscoito. Então, esses alimentos não têm valor nutricional, né, que a gente chama, não tem esses micronutrientes. Então, assim, olha o quanto de coisa que o nosso corpo precisa para ele atuar, para ele ficar bem e para fortalecer o nosso corpo, o nosso sistema imune, né? Então, não é simplesmente quando você está achando que está ali ficando resfriado, tomar um suco de laranja. Não é só isso que vai fazer você não ter uma gripe, né? Um resfriado. Então, assim, é todo o seu corpo, a sua alimentação, o seu sono, o estresse, a atividade física, tudo isso vai influenciar. Pode passar, Bia.
Eu coloquei aqui alguns alimentos, né, que algumas pessoas já devem saber, que auxiliam, né, na melhora do nosso sistema imune, né, na imunidade, são os alimentos, a vitamina C, né, os alimentos, não, desculpa, os alimentos, a laranja, o limão, que tem vitamina C, que a gente já sabe que é antioxidante e auxilia, né, que eu nem falei antes. Aumenta a produção de glóbulos brancos. A gente tem o alho, que também é muito bom. Ele é antibactericida natural, então assim, ele ajuda muito na imunidade também. Assim como o gengibre, que é fonte de vitamina B6, que também vai auxiliar nesse aumento da imunidade. O mel, então você vê aí, né? Ah, quem que não toma um mel com gengibre e limão quando tá ficando com a garganta ruim, né? Isso é muito comum. O mel também, ele é um antisséptico natural. As castanhas que eu coloquei aqui como as nozes, né? Elas são fontes de zinco e de selênio. Então, assim, não basta comer só um. O gengibre aumenta a pressão arterial? Não, não é verdade. Assim, o gengibre a gente consome em pouquíssima quantidade. A gente vai fazer uma infusão de chá, e ele é ótimo para a imunidade e não aumenta a pressão arterial, pode ficar tranquilo. E também outras pessoas podem consumir, gestante pode consumir também gengibre, não tem problema. Auxilia também na náusea, né, para gestante. Então, são alimentos que sozinhos não vão fazer o efeito, né, que nem a Ruth mandou aqui. Sozinho ele não vai aumentar a sua pressão arterial. E sozinho ele também não vai aumentar a sua imunidade. Então, é um conjunto de alimentos, né, que vão auxiliar isso, tendo uma alimentação saudável em geral, né? Consumindo as frutas, as verduras, e consumindo o feijão, o arroz, todos os nutrientes, né, que a gente precisa para o nosso corpo funcionar bem. Então, assim, quero deixar o recado que se alimentem bem, tenham uma vida ativa, né, façam atividade física, tenham boas noites de sono, tudo isso vai ajudar na sua imunidade. E assim, mas você está resfriada agora, e aí? Tem os fatores emocionais, né? Isso a gente às vezes não consegue lidar tanto, né? São coisas que a gente talvez não consiga controlar tanto quanto as outras coisas. Então a gente vai cuidar do que a gente consegue e, né, tentar viver a vida melhor dessa forma. Então, assim, tô gripado, vou fazer uma misturinha com mel e limão para ajudar, né, que é adstringente, ajudar também na garganta. Vou consumir mais vitamina C, mas não é isso que vai realmente, né? Eles têm poderes, né, para ajudar na imunidade, mas não vai ser só isso que vai influenciar, né? Vai ser o conjunto, né? O seu estilo de vida em geral, o conjunto dessas coisas que a gente comentou aqui, tá bom? E agora a gente deixa aberto para dúvidas, mas você quer falar alguma coisa, Laís? Eu quero só aproveitar que você comentou do gengibre, que ele é bom para inflamação na garganta, né? E, gente, ótimo. Mas ele não é bom para voz, tá? Então, se você tiver resfriado, gripado, quiser fazer um chá, faça à vontade, eu amo. Mas faça um repouso vocal, evite falar, né? A Janine pode falar mais do que eu, do que a água. Se hidrate bastante, principalmente se você for falar depois de ter bebido um chá de gengibre com limão e mel, porque ele vai, né? Ele é ótimo para inflamação, gente. Mas bala de gengibre eu sempre ouvi falar que é bom para voz. Não é, tá? Então, assim, faça repouso vocal, não tem problema beber, mas façam repouso, se hidratem, e é isso. É um mito, então, né, Laís? Eu também achava que o gengibre era bom para voz. Nem romã, gente. E aproveitando também agora para finalizar, né, esse momento em que a Janine falou uma coisa muito importante, né? Você é nutricionista e está aí resfriada. E é lembrar também que é uma junção de fatores, né? É o fator emocional, a alimentação, o ambiente. Então, o clima também favorece isso. Por isso, a escolha desse tema, né? Nesse período do mês de junho, que é quando o mês começa a esfriar, né? E vamos ter aí para julho, estendendo até agosto, início de setembro. Então, assim, mesmo com todos esses cuidados, continuamos propícios. Então, a gente tem que sempre redobrar essa atenção, né, para a gente fortalecer a nossa barreira e não se deixar vencer por essa, né?
Mas também tem coisas que a gente não consegue evitar 100%, mas a gente consegue se proteger, né? E não deixar para cuidar somente quando estiver com uma gripe, um resfriado, mas também para fortalecer o seu sistema imune, como as meninas comentaram aqui, né? Da alimentação e também nos exercícios respiratórios para ir fortalecendo essa parte. Então, gente, muito obrigada pela compreensão e participação de vocês. Se quiserem compartilhar algo, né, perguntar, fiquem à vontade. Esse momento agora é todo nosso, né? Então estamos aqui disponíveis para vocês. Laís, eu queria fazer um comentário. Essa técnica de respiração que você ensinou também tem no yoga, né? As pessoas fazem isso Tem. também no yoga. E eu achei muito legal, porque eu já fiz essa técnica e ajuda muito a acalmar mesmo, que nem você falou, né? Pessoas que estão muito ansiosas. Então, acalma e ainda dá uma limpada nas vias aéreas, tá? Porque quem tá um pouquinho congestionado, sai tudo, tá? Vai Verdade. saindo. Vai ser bom. Depois, a Janine tá um pouco resfriada. Então, antes da gente entrar, eu falei, faz nebulização, que é outra coisa que é ótima. Mas ela também pode fazer essa água morna e ir fazendo para ajudar a soltar essa secreção, vai ajudar a respirar melhor. Ainda mais que ela vai falar hoje o dia inteiro. É verdade. Tem uma pergunta para você aí. A cúrcuma mais para acelerar o metabolismo em consequência. Então, a cúrcuma, ela é assim, ele é um alimento assim, um nutriente que vai ajudar realmente no metabolismo, mas sozinho não vai fazer a ação. Então a gente tem que fazer atividade física para aumentar o metabolismo. Não adianta só comer a cúrcuma, né? Fazer shot de cúrcuma e assim, não é isso que vai fazer a diferença para você. Você, para aumentar o metabolismo, você tem que fazer a atividade física, né? Se alimentar bem, é um conjunto de coisas. Também é o que eu falei, pressão arterial. Outros fatores aumentam muito mais a pressão arterial do que o gengibre, a cúrcuma, né? Que vai ser alimentos ricos em sódio, né? Embutidos. Então, a gente tem que se preocupar com esses alimentos, não com esses outros que a gente vai consumir em pouquíssima quantidade, né? Que é a cúrcuma você coloca assim pouquíssimo no alimento, né? Ou o gengibre que você vai fazer, usar um pedaço pequeno para fazer um chá. Esses alimentos a gente não tem que se preocupar nesse sentido, né? Se preocupar mais com outros que aumentam realmente a pressão arterial e que a gente consome muito mais. Então, embutido, né? Presunto, salame, mortadela, esses alimentos industrializados, né? Macarrão instantâneo, biscoitos de água e sal, etc. Esses alimentos que a gente consome em muito maior quantidade e que tem muito mais sódio, né? E que vão aumentar a pressão arterial mesmo do que esses outros que a gente comentou, que tem os seus prós e contras e os benefícios, eles são maiores, né? Então, não tem muito disso não, tá bom? Meninas, eu queria De fazer nada, Lu. um comentário. Muitas vezes, quando a gente vê, né, os bebês com síndrome de Down, inclusive minha filha até agora faz, na hora de dormir, né, talvez é mais para Laís, ela coloca a cabeça assim, muito, muito assim, né, quase que a nuca toca as costas. E a gente, quando recebe um bebê na associação, quando a criança dorme, a gente sempre vê, né, essa posição. Isso pode estar, além da frigidão ligamentar, né, que eles têm, pode estar associado a essa sensação, né, de querer entrar mais tarde, da própria anatomia, né? A gente vê Sim, muito quando dorme. demais, porque o nariz não está dando conta. Então, eu vou buscar pelo ar. Então, vou fazer um movimento onde a minha boca vai ter um fluxo aéreo maior. Então, vou procurar onde esse ar vai. É inconsciente, assim, né? É instintivo, na verdade, porque o nariz não está dando conta. Então, e isso pode até causar tensão na cervical depois. Então, a pessoa, na hora que vai andar, está sempre tensionada. Não é incomum, a gente tem a questão do T21, que tem uma alteração às vezes cervical, mas às vezes tem alteração e tem uma tensão muscular. Então,
além de correr o risco de projetar, levantar, vai ficar uma situação assim desconfortável para essa pessoa. E ainda mais o bebê, pode ser que ele sinta muita dor no decorrer do dia. Pode ser que ele chore muito. O pai fica assim, mas o que está acontecendo? Às vezes ele está com dor na cervical, porque tensionou muito. Ah, mas ele não tem muita firmeza na cervical. Não tem muita firmeza. Ele está fazendo esse movimento de buscar o ar. Ele pode estar cansado e acabar distensionando, aí cai um pouquinho, né? Vai muito de caso para caso. E a nossa tendência é tentar, né, alinhar, porque a gente sempre quer, né, que a coluna esteja alinhada, eles também, né, os membros superiores e inferiores vão, né, para todos os lados. A gente sempre tenta posicionar para entender qual que é o eixo, mas a gente coloca a cabeça normal, 2 minutos assim de novo. Isso é muito comum, a gente vê, né, muito seguido. E outra questão que a gente vê recorrentemente, né, que as famílias trazem, é esse aumento de episódios de bronquites, bronquiolites, né, e todas essas complicações, né, das vias respiratórias. Tem crianças que fazem uso de bombinha, e nesta época, né, tanto pelas alergias quanto pelos cambios climáticos, o próprio frio, umidade, a gente já vê que isso se agrava. Então, na situação de pandemia, de Covid, quando começam esses sintomas, né, como a Beatriz separou, gripe, resfriado, será que é Covid? Né, isso acho que é super importante, porque é muito mais frequente nas crianças com síndrome Down, esses episódios, né, de bronquite, bronquiolite, pode evoluir até para uma pneumonia, né, casos bem mais graves. Então, ressaltar a importância, né? Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre, especificamente, né, nesta população que a gente está comentando, com síndrome de Down, de manter todos esses cuidados, né? Tanto na higiene, na alimentação, no sono, nos controles, né, com esses profissionais, até da higiene bucal ou a musculatura, né? Como é que está toda essa parte anatômica, é muito, muito importante. Evitamos, né, uma internação neste momento, né? Ninguém quer nunca, né, ter que internar um filho e ir para o hospital, mas nestes casos a gente está redobrando os cuidados para nada disso acontecer. Você comentou uma coisa muito importante aí, Carol, que, né, a maioria das crianças também, das pessoas que a gente atende, né, fazem uso de bombinhas. Então, antes está associado, né, a bronquite, asma, essa dificuldade da complacência respiratória, que aí você usa a bombinha para você expandir os seus brônquios e alvéolos, né, porque como eles têm essa hipotonia e a respiração, né, mais dificultada, não expande completamente, então você não tem a circulação de ar completa, e essa troca, ela não é feita a 100%, então você pode ter um acúmulo ali de líquido, secreção, que nada mais é o que pode evoluir para uma bronquite, né, que é um acúmulo de líquido, você vai ter uma inflamação ali, porque você não tem essa complacência completa, né? E depois, com um agravamento, né, você vai ter um acúmulo, você pode evoluir para uma infecção e vir para uma pneumonia. Nós também temos aí, é importante ressaltar, né, pessoas a partir de 2 anos têm direito a pneumo 23, a vacina, né, até 5 anos a gente tem a pneumo 13, além do esquema vacinal já, também da saúde da criança, né, e do adolescente, que a gente já tem naquela caderneta padrão do Ministério da Saúde. Então, tem crianças também que fazem uso de bombinha, não fazer o uso indiscriminado, mas de acordo com a orientação médica, né? Porque tem aquela que você faz de uso diário e aquela SOS, quando ele apresenta a falta de ar. Se o coleguinha também está apresentando falta de ar, mas não tem prescrito, mas o meu filho se sente melhor, o seu filho está sendo acompanhado. Não oriente, né, a pessoa ao lado, ou falar empresta ele, falar, meu filho também usa isso, deve dar certo.
o adequado, o correto, é você passar por uma orientação profissional, um profissional médico, pediatra, pneumologista, porque tudo isso é muito sério, né? A automedicação, ela tem as suas consequências, e quando se trata de vias respiratórias, a gente vê o quão complexo isso aí pode evoluir. Então, assim, a gente já tem, né, um pouco de noção de como acontecem essas infecções, como também manejar, mas também ser responsável consigo e com o próximo, que é muito importante isso. Meninas, eu queria agradecer demais o comentário, podem vir depois, né? Às vezes a gente fica pensando no que se falou e surge uma dúvida, contem com a equipe da associação, com os profissionais da saúde para transmitir seus comentários, suas dúvidas e também para os que estejam ouvindo depois. A gente agradece muito a participação, vamos finalizar e até a próxima. Lembre que as orientações familiares sempre se dão na última semana do mês e vocês podem sugerir os temas, né? Gostaríamos muito de que seja abordado este ou outro assunto, né? Lembrando que a associação somos todos nós, então fiquem à disposição.